Começando pela Premier League, o Tottenham, dentro de casa, né, recebe o West Ham. O West Ham, que é o 12º colocado, o Tottenham está na 9ª colocação, então são duas equipes que vêm oscilando ainda dentro do campeonato, mas jogando dentro de casa o Tottenham é favorito, então vitória do Tottenham é muito válido. Over 1,5 também para essa partida é muito válido. Os últimos 10 jogos do Tottenham foram 6 vitórias, os últimos 10 jogos do West Ham, 3 vitórias. Vamos para o próximo jogo. Pelo campeonato alemão, o Leverkusen recebe o Eintracht Frankfurt, né? O Frankfurt, que é o 3º colocado, o Leverkusen está ali na 5ª colocação, então vem bem. Mas jogando dentro de casa, é favorito o Leverkusen. Então, vitória do Leverkusen, carimba. Over 1,5 no campeonato alemão é sempre muito bem-vindo também. E o Leverkusen marcando um gol no jogo também é muito válido. Os últimos 10 jogos do Leverkusen foram 6 vitórias, nos últimos 10 jogos do Frankfurt foram 6 vitórias também. Vamos para o próximo jogo. Já pela Premier League, o United recebe o Brentford, duas equipes que estão ali do meio para baixo da tabela. O United vem decepcionando, né? Então um jogo aqui é bastante duro para o United, mas jogando em casa é favorito. E na vitória do United eu não teria coragem, certo, de colocar valor, né, nessa odd, mas dupla chance para casa é válido. Então casa, empate é muito válido e over 1,5 nesse duelo também é muito válido. Os últimos 10 jogos do United foram 3 vitórias. Os últimos 10 jogos do Brentford foram 5 vitórias. Vamos para o próximo jogo. Pelo campeonato italiano, o Milan recebe a Udinese. Udinese na 5ª colocação, o Milan é o 6º. Então duas equipes que estão muito igual no campeonato. Mas jogando dentro de casa, o Milan é favorito. Então vitória do Milan é válido para esse duelo. Over 1,5 também é válido. E o Milan marcando gol também é muito válido para esse duelo. Os últimos 10 jogos do Milan foram 4 vitórias. Os últimos 10 jogos da Udinese, 6 vitórias. Vamos para o próximo jogo. Voltando para o campeonato alemão, na Allianz Arena, em Munique, o Bayern recebe o Stuttgart. O Bayern que é o líder, o Stuttgart é o 8º. Então sabemos que o Bayern é favorito para esse duelo. Vitória do Bayern de Munique é muito válido. Bayern de Munique marcando 2 gols na partida é muito válido. E over 1,5 também acredito que vai bater fácil. Os últimos 10 jogos do Bayern foram 7 vitórias. Os últimos 10 jogos do Stuttgart, 4 vitórias. Vamos para o próximo jogo. Pela Premier League, o Baltimore recebe o Arsenal. O Arsenal, que é o 3º colocado. O Baltimore é o 13º colocado, então vem fazendo o campeonato muito abaixo, né? E o Arsenal brigando aí para encostar nos líderes, certo? Necessita da vitória e é favorito para esse duelo. 1,67 é a média das casas de aposta para a vitória do Arsenal. Dá para cravar a vitória do Arsenal? Dá. Só que eu acho o jogo um pouquinho arriscado. Então, fora empate anula, é muito válido. E over 1,5 também é muito válido. E o Arsenal marcando um gol no jogo também é muito válido. Os últimos 10 jogos do Baltimore, 4 vitórias. Os últimos 10 jogos do Arsenal, 7 vitórias. Vamos para o próximo jogo. Pela Série B, o Vila Nova recebe o Coritiba. As duas equipes com chances matemáticas ainda, né, de acesso. E o Vila Nova jogando em casa é sempre muito forte, mas a Série B é um campeonato traiçoeiro, então apostar na vitória de uma das duas equipes aqui é complicado. Eu iria no over gols, certo? Over 0,5 no FT. André, é muito pouco, mas cara, para sair um gol na Série B é sempre muito complicado, então 0,5 no FT, over 0,5 no FT, ou Vila Nova para marcar um gol no jogo, beleza? Os últimos 10 jogos do Vila foram 5 vitórias, os últimos 10 jogos do Coritiba foram 5 vitórias também. Vamos para o próximo jogo. Pelo Campeonato Espanhol, o Celta de Vigo vai receber o Real Madrid. O Celta, que está na 9ª colocação, está fazendo até um bom campeonato. Real Madrid é o vice-líder, né? Então terá um jogo chato o Real Madrid, mas é favorito para esse duelo. Então vitória do Real Madrid é válido. Over 1,5 também é válido. Real Madrid marcando um gol no jogo também é muito válido. Os últimos 10 jogos do Celta de Vigo foram 5 vitórias. Os últimos 10 jogos do Real Madrid foram 7 vitórias. Vamos para o próximo jogo. Pela Série B, o Mirassol recebe o Novo Horizontino. As duas equipes ali no G4, então confronto direto. O Novo Horizontino, se vencer, já se aproxima muito, né, do acesso. Jogo onde não tem favorito. Então eu iria em over gols. Over 1,5 é muito válido. Mirassol para marcar um gol no jogo, já que está jogando em casa, também é muito válido. Os últimos 10 jogos do Mirassol, 3 vitórias. Os últimos 10 jogos do Novo Horizontino, 5 vitórias. E vamos para o próximo jogo. Pela Série B, o Ituano recebe o Ceará. O Ituano, que é o lanterna da competição. O Ceará na 7ª colocação, né, brigando ali pelo G4.
certo? Então, jogando fora de casa é difícil apostar na vitória seca, porque a Série B, como vocês sabem, é um campeonato muito traiçoeiro. Mas dupla chance fora empate é válido e over 1,5 também nesse duelo é muito válido. Os últimos 10 jogos do Ituano, 4 vitórias. Os últimos 10 jogos do Ceará, 6 vitórias. Vamos para o próximo jogo. Pelo Brasileirão Série A, o Internacional recebe o Grêmio. Sexto colocado Internacional, brigando por vaga na Libertadores, contra o Grêmio na 11ª colocação, meio de tabela e tentando fugir ali daquela proximidade da zona de rebaixamento. O Internacional, mesmo sendo clássico, tem um leve favoritismo, então dupla chance no Internacional é muito válido, e over 1,5 também nesse duelo, acredito que vai sair. Os últimos 10 jogos do Inter, 6 vitórias. Os últimos 10 jogos do Grêmio, 4 vitórias. Vamos para o próximo jogo. Voltando para o Brasileirão, Vitória recebe o Bragantino. Vitória na 18ª colocação, tentando fugir da zona de rebaixamento, contra um Bragantino que está ali no meio de tabela, mas que não vive uma boa sequência. Então Vitória pode tentar tirar proveito disso. Apostar na vitória do mandante pode ser um pouco complicado, mas dupla chance, vitória empate é válido, e over 1,5 também para esse duelo é muito válido. Os últimos 10 jogos do Vitória, 4 triunfos, né? E nos últimos 10 jogos do Bragantino, apenas uma vitória. Vamos para o próximo jogo. E fechando as nossas análises, o PSG recebe o Strasbourg, né? O Strasbourg que está na 7ª colocação, o PSG é o vice-líder do campeonato, certo? Então é favorito jogando em casa, então vitória do PSG, né? Vitória do PSG é muito válido, over 1,5 é muito válido, PSG para marcar 2 gols no jogo também é muito válido. Nos últimos 10 jogos do PSG, 6 vitórias. Nos últimos 10 jogos do Strasbourg, apenas 2 vitórias. Então, galera, essas foram as nossas análises. Vou deixar agora para vocês uma tip aí, certo? Com uma odd muito massa para a gente tentar buscar esse green aí no sabadão. Até o próximo vídeo. Um abraço, valeu, fui!